Assim diz a palavra do nosso Deus, Josué capítulo 8, a partir do 1. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizestes a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordens, dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alerta. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando saírem comandantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós comandantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Fareis, eis que vos ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada. E ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, havendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. E deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e tomaram-a. E apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia aos céus. E não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai.
da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Aqui, meus irmãos, nós vemos ainda do versículo 30, que diz assim: então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, seu servo, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual, se não manejara instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram as ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos, os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um lado e estavam de outro lado da arca, perante os levitas e sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Aqui, meus irmãos, nós vemos Josué se reerguendo da vergonha que havia sofrido contra o povo de Ai. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos relembrando a reforma protestante. No dia 31 de outubro, estaremos completando o ano da reforma protestante. 508 anos onde Deus levantou homens corajosos, fiéis, os capacitou para que pudéssemos ter as Sagradas Escrituras em nossas mãos, para que pudéssemos ter o direito de ler por nós mesmos, com a ajuda do Espírito Santo, a palavra do nosso Deus, para que tivéssemos a oportunidade de cultuar a Deus de forma racional, e não em uma língua que ninguém entende nada, que assim era antes da Reforma Protestante. A Igreja Apostólica Romana Católica, ela pregava a palavra de Deus, porém, na liturgia que eles mesmos criavam, da forma que eles desejavam. E era em latim, em uma língua que o povo não podia entender. Então, ninguém entendia nada do que o padre falava. Houve uma época que o padre rezava a missa de costas para o povo. Era uma ignorância muito grande e um sofrimento muito terrível. As pessoas não conseguiam entender o que Deus estava falando. Hoje em dia, você entende, você tem o direito de questionar. Se você vê que o pastor, o evangelista, o obreiro ou o pregador está falando contrário às Escrituras, você tem toda a autonomia de dizer, não, a Bíblia diz o contrário. E você fica ileso. E a pessoa que está adulterando a Bíblia fica envergonhada. Mas antigamente não. Você não podia questionar, você tinha que se submeter. E aí Deus levanta Martinho Lutero para fazer uma reforma no meio do seu povo. Existiam muitos eleitos de Deus ali, cegos, em trevas, precisando de luz, precisando de libertação. O evangelho precisava se expandir e alcançar o mundo. Mas como isso seria possível se dentro da igreja estava tudo corrompido? Foi o que Lutero fez
tentou trazer à Igreja Católica a sensatez, mostrando com as suas 95 teses algumas coisas que precisavam ser corrigidas. Mas ele foi excomungado, perseguido e sofreu bastante perseguição. Porém, precisou que a reforma começasse, e começou de dentro da igreja, porque Lutero estava dentro da igreja. Não foi diferente aqui com Josué, e não se enganem, em todo o tempo Deus está fazendo reformas. Porque não foi Lutero que fez a reforma, não foi Calvino, Zwinglio, nenhum daqueles homens, foi Deus. Deus iniciou a reforma, sabe quando? Já no Éden. Deus, ele entregou a sua palavra a Adão e disse: este é o meu mandamento, esta é a minha palavra, de toda árvore você pode comer dos frutos livremente, mas desta aqui não. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Mas a serpente, o diabo que estava lá no jardim, corrompeu tudo que eles ouviram. Distorceu o que Deus falou. E Deus precisou fazer reforma. Fez uma limpa, mas antes prometeu o Messias. Que da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Sim, porque Adão e Eva pensou que as coisas seriam mais simples do que se imagina. Eles, quando sentiram vergonha e perceberam o mal que fizeram e o pecado que os acusava, pegaram folhas e fizeram vestes para si, para cobrir suas vergonhas. E Deus reformou aquela ideia, arrancando aquelas folhas, sacrificando o animal e pegando a pele do animal para cobrir aquelas vergonhas. Como que diz: eu é que faço reforma, e a reforma vai ser feita através do derramamento de sangue do meu filho. E durante toda a história dos eleitos de Deus, Deus vem fazendo reforma. E não é diferente aqui em Josué. Acã tinha corrompido Israel, pegou da capa babilônica, do ouro e daquelas riquezas e escondeu na sua casa. E quando o povo de Israel foi combater Ai, sofreram uma derrota vergonhosa. E aí eles descobriram que era porque havia corrupção, havia anátema no meio deles. E era Acã que estava fazendo isso. Mas observe, o erro deles iniciou com Acã, tudo bem, porém eles cometeram outros abusos. Eles resolveram guerrear contra Ai, segundo os seus próprios conceitos e segundo a sua capacidade de exército. Eles disseram: não vamos combater Ai não, ó, nós viemos de lá e espiamos como Josué mandou, é um povo pequeno, vamos 3.000, 2.000 combater esse povo. Observe que a arrogância deles já estava corrompendo também. E eles foram combater e passaram terrível vergonha, porque eles não perceberam que precisava se unir com todo o povo e humildemente guerrearem contra Ai. Eles também esconderam lá, Acã escondeu da capa babilônica, não dando ouvido à palavra de Deus. Rejeitaram a palavra de Deus. Confiaram nas suas forças e não no Senhor. Então esse é o erro de quem quer fazer reforma sem observar o que Deus exige. Então vamos observar aqui como Josué fez reforma e perceber que foram os mesmos meios usados por Martinho Lutero. Porque é sempre assim que Deus vai fazer. E o primeiro ponto está no versículo 1. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorize. Ou seja, o que Deus está querendo é que Josué confie nele, no Senhor, e não na capacidade do povo ou dele próprio. Mas quer que Josué confie no Senhor, não tema nem se atemorize, toma contigo toda a gente.
e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. É assim que Deus faz. E é assim que você fará a reforma, do jeito que ela deve ser. Como o apóstolo Paulo diz, que graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Na pregação do evangelho, você sempre triunfa. Você invade territórios. Você invade cidades. Você invade mentes com a palavra de Deus, com o evangelho do Senhor. E a Bíblia garante que Deus sempre te conduzirá em triunfo. Tanto nos que se perdem, quanto nos que são salvos. Você é triunfante. Porque você não foi chamado para salvar ninguém. Você foi chamado para fazer reforma, para transformar pela palavra. A palavra é quem muda todas as coisas. Lutero confiava em Deus e foi por isso que ele fez reforma. Ele em momento nenhum confiou nas suas forças, mas sempre esperou em Deus. Ele teve muito medo, ele ficou muito inseguro em certos momentos. Na sua primeira defesa, ele pediu um tempo para pensar e responder, porque ele estava com medo de responder e morrer. Ele estava com medo de responder erroneamente. E depois ele se sentiu muito mal com isso. Como é que eu recuei? Eu devia ter seguido em frente. Então, ele observou que a confiança em Deus é o principal pilar daquele que faz a reforma. Observe o que ele diz: confio em Deus sempre, por mais que ele tarde, e não lhe determino o alvo, o tempo, a medida ou o meio, mas em fé verdadeira e franca, tudo deixo entregue à sua vontade divina. E foi isso. Ele não elaborou e disse, Deus, faça assim porque vai ser melhor. Não, ele simplesmente confiou no Senhor, fez o que estava na sua condição e Deus agiu. Quando perguntaram para ele, o que você acha que fez, Lutero? Como você se sente por saber que você virou o mundo de cabeça para baixo? Ele disse, eu não fiz nada. Eu só anunciei a palavra de Deus e fui para a minha lareira me aquecer. E a palavra incendiou o mundo. É assim que se faz reforma, confiando em Deus. Agora, irmãos, além de necessitar da confiança em Deus para que você faça com que esta cidade seja transformada pelo poder de Deus, é necessário também que você se valha de todos os irmãos, de todos os recursos. Quais são os meios, quais são as armas, quais são os instrumentos, quem são as pessoas com quem eu posso contar? Eu vou me unir com elas, porque você sozinho não conseguirá. A não ser que ninguém queira, aí Deus usa você sozinho para fazer grandes coisas. Mas você se achando competente o suficiente e ignorando o seu irmão em Cristo que está disposto a te ajudar, você só vai sofrer vergonha. Porque Deus não vai honrar nem abençoar a sua causa. É isso que ele disse, observe ainda no versículo 1 e depois no 2 e 3. Ele diz assim, toma contigo toda a gente de guerra, a parte B. Toma contigo toda a gente de guerra. No versículo 2 ele diz, farás a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Mas observe que diferença da atitude anterior. Anteriormente, veja o que ele diz no capítulo 7 do versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto de Bet-Aven,
ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. Olha o que eles dizem quando voltam. E voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens, a Firiai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá todo o povo, uns 3.000, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Não é que os homens de Ai eram mais fortes, mais capazes. Não, Deus destruiu Jericó sem precisar, derrubou aquelas muralhas sem precisar da força do homem. É que eles estavam soberbos, achando que podiam dar conta sozinhos, com pouca gente. E Deus os envergonhou, porque o que o Senhor quer é que todos se unam pelo mesmo objetivo, pelo mesmo propósito. É uma união da igreja num todo. Começando pelo pastor de vocês, Sandro, depois pelo conselho, depois pelos membros, depois pelos visitantes. E usando também todas as armas que vocês podem ter, redes sociais, panfletos, seja o que for. Vocês juntam todas as armas e dizem: Deus, sem o Senhor eu não consigo. Porém, eu quero me utilizar de todas as possibilidades que o Senhor me proporciona. É assim que se faz reforma. Todos de guerra. Aqueles, observe o que Lutero diz a respeito dessa união necessária. Ele diz: aquele que leva uma vida solitária e distante das pessoas, ainda não é alguém que venceu os prazeres do mundo. Sozinho você não conseguirá. Martinho Lutero via, por exemplo, a sua esposa Catarina Vambora como uma parceira essencial em sua vida e trabalho, conferindo-lhe a ela o seu castelo forte. Era assim que ele a considerava. E uma parceira num comando. Ele também considerou muito a ajuda de Melanchthon, Philippe Melanchthon, que o ajudou até no desenvolvimento das doutrinas. O príncipe Frederico da Saxônia, que o escondeu de Carlos V, o imperador que queria matá-lo, juntamente com o Papa. Foram pessoas que ajudaram muito a Lutero. E ainda ele diz o seguinte sobre os irmãos: comigo sofrem Cristo e todos os cristãos. Assim outros carregam a minha carga, e a sua força é também a minha força. Então, se você quer fazer reforma, primeiro você tem que iniciar confiando em Deus, como fez Josué, como fez Martinho Lutero. Depois você tem que olhar para os lados e ver com quem você pode contar e honrar cada ajuda que Deus está enviando para você. E por último, você não pode sair das Escrituras Sagradas. Se você foge das Escrituras, você fugiu de Deus. Observe se Josué não fala isto. O que é que estruturava Josué? O que é que Josué se preocupava? Ele se preocupava em passar para o povo toda a lei de Deus. Era só assim que eles estariam firmes e fortes para invadir Ai e qualquer outra cidade que fosse necessária. Do 30, então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, seu servo, ordenara aos filhos de Israel. E como? Segundo o que está escrito na lei de Moisés. Depois o 32 diz: escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já havia sido escrito diante dos filhos de Israel. Então ele queria deixar bem claro que as escrituras que os guiava. Depois ele diz assim na última parte do versículo 33. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. E o 34. Depois leu
todas as palavras da lei, todas, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Nenhuma palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, para as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. O reformador de verdade, ele honra as sagradas escrituras e não divide a autoridade dela com ninguém ou nada neste mundo. Ele honra as escrituras. Por isso que Martinho Lutero, ele disse o seguinte a respeito das escrituras, até porque se levantou na época um povo que se declaravam profetas de Ziuaco. Os profetas de Ziuaco, eles eram aqueles que recebiam novas revelações. Um grupo religioso que se utilizou das revelações enquanto Martinho Lutero estava escondido. E durante esse tempo que Lutero passou escondido, esses falsos profetas, dizia o Álcaro, começaram a levar a palavra de Deus para as pessoas que estavam ali, todas, o que aconteceu? Será que Lutero morreu? E agora, o que vamos aprender da palavra de Deus? Estavam todos ali curiosos, e Satanás levanta esse grupo justamente para distorcer aquilo que Lutero tinha pregado das Escrituras. Houve uma agitação muito grande, enquanto Lutero estava escondido no castelo de Wartburgo. E essas pessoas começaram a ganhar adeptos, inclusive até alguns reformados. Começaram a ouvi-los e acreditar que de fato Deus estava revelando a eles. Foi quando Lutero precisou sair mais uma vez do seu esconderijo, arriscando a sua vida, para tentar calar estes, a quem ele chamou de fanáticos, que estavam causando distúrbio no meio do povo de Deus, trazendo revelações que eles diziam estar recebendo de Deus. Aí é quando Lutero diz, para confirmar que as Escrituras, apenas elas, são suficientes para o crente. Observe o que ele diz: fiz aliança com Deus. Qual é a aliança que Lutero fez com Deus? Que ele não me mande visões, não me mande sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com dons das sagradas Escrituras, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida como para a por vir. Então, Lutero estava satisfeito com as sagradas Escrituras. Ele queria apenas ela. É como Josué. Josué não queria mais nada além do que Deus havia deixado escrito. Assim deve ser o povo de Deus. Assim você faz reforma. Mas se você estiver considerando a possibilidade de Deus se revelar de uma maneira que não esteja na Bíblia, revelar algum mandamento, alguma instrução que não esteja nas Escrituras, você vai falhar, porque Deus não vai honrar esse tipo de pensamento quando desonra a sua santa palavra. Então, meus irmãos, para encerrar, eu quero lembrar a vocês, como é que se faz reforma? Se faz reforma confiando em Deus. Como confiou Josué, como confiou Martinho Lutero. Se faz reforma juntando as forças, todos os eleitos, o povo amado do Senhor, os escolhidos, unidos em uma só fé, batalhando juntos, cada um oferecendo o que pode e avançando assim contra as trevas. E, por fim, dando atenção
as sagradas escrituras, como fez Josué e como fez Martinho Lutero. Meus irmãos, chamar o obreiro Sandro para dar continuidade à liturgia.